do nosso conteúdo de história. Vamos lá? Hoje vamos falar a respeito das heranças dos africanos, certo? Na aula passada, a Pro falou para vocês a respeito da herança indígenas e das heranças portuguesas, certo? Hoje será as heranças dos africanos. Então, os africanos, eles também contribuíram muito para a formação da sociedade e da cultura brasileira. No passado, os africanos eles foram trazidos à força para o Brasil na condição de escravos, para poder os portugueses estar escravizando os africanos. Então, esses africanos, eles faziam parte de povos distintos que viviam de diferentes formas por toda a África. Por mais de 350 anos, os africanos trazidos ao Brasil, eles foram a principal força de trabalho nas plantações de cana-de-açúcar, na produção de açúcar, nas minas de ouro. Eles também trabalhavam nas fazendas de café e nas cidades. Muitos africanos e seus descendentes, eles trabalharam como escravos até 1888. Quando finalmente a escravidão, ela foi abolida no Brasil, aonde eles começaram a se tornar pessoas livres. Então, a abolição do Brasil, no Brasil, aconteceu em 1888, quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, libertando todos os escravos. Podemos observar aí na imagem, temos aí alguns escravos, que trabalhavam, que eram forçados a derrubar matas, a preparar roçados, a plantar e colher a cana-de-açúcar, produzir açúcar nos engenhos e ainda transportar mercadorias. Já lá nas minas de ouro, eles enfrentavam difíceis condições para extrair ouro, pois havia perigo de desmoronamento de terra, que era causada pela umidade, e eles ficavam frequentemente doentes, por causa da umidade. Já nas fazendas de café, os africanos, eles preparavam o solo, plantavam, colhiam e transportavam o café. Já nas cidades, os escravos, eles abriam ruas, faziam calçadas, construíam igrejas, casas e palacetes. Também trabalhavam como barbeiros, vendedores, ferreiros, olheiros e outros. Aonde colocava eles para trabalhar, lá eles estavam trabalhando, fazendo o serviço, certo? Os africanos e seus descendentes, eles não aceitavam pacificamente o trabalho forçado, não. E os maus tratos, eles eram submetidos, Como forma de lutar e resistir à escravidão, incendiavam as senzalas onde dormiam e fugiam para os quilombos, que eram os esconderijos onde viviam os escravos que não eram capturados, Além dos africanos, muitos quilombos poderiam viver tanto indígenas como também pessoas livres, Palmares, por exemplo, ele fica lá em Alagoas. Ele foi o maior e mais conhecido quilombo, durando cerca de 100 anos, E o último líder da resistência negra desse quilombo foi Zumbi. Ele foi morto em 1695, no dia 20 de novembro, Em homenagem a Zumbi, a data foi adotada no país como o Dia da Consciência Negra. Então, o Dia da Consciência Negra é comemorada no dia 20 de novembro, que é homenagem a Zumbi, certo? No Brasil, existem muitos locais remanescentes de quilombos. As pessoas que vivem nessas comunidades, denominadas quilombolas, elas mantêm diversas tradições de seus antepassados. Contudo, precisam lutar pela posse das terras onde vivem e para manterem sua cultura, Os africanos,
de diversos grupos étnicos, eles trouxeram sua cultura, sua língua, sua religião e seu modo de viver no Brasil. Nessas terras, eles manifestavam-se por meio de danças, cantos, alimentação, palavras gestuais, influenciando a cultura brasileira até hoje, até a atualidade, né? Por exemplo, a religiosidade. Cada povo africano tinha suas crenças e seus deuses próprios, né? De acordo com a cultura de origem. Contudo, os africanos eram impedidos de praticar suas religiões. Para contornar essa proibição, eles identificaram seus deuses como o nome de santos do catolicismo. Assim, por exemplo, Oxalá, que é o Deus da criação, passou a ser chamado de Nosso Senhor do Bonfim. Então, eles realizavam rituais religiosos como a congada e a lavagem da escadaria da Igreja do Bonfim, que é um evento que acontece até os dias atuais, certo? Músicas e danças, né? Também eram formadas de escravos, né? Que eles mantinham suas tradições. Nos momentos de descanso, eles dançavam o lundo, o jongo, o batuque. Também jogavam capoeira, que é uma mistura de dança e luta que foi criada pelos escravos, né? Por muito tempo a capoeira ela foi proibida no Brasil e ela se tornou um símbolo de resistência. Nessa representação aí podemos observar uma roda de capoeira e alguns instrumentos de origem africana que são utilizados pelos capoeiristas, né? Temos aí o caxixe, reco-reco, pandeiro, atabaque, berimbau, né? Podemos observar que todos aí estão vestidos de branco, né? Bastante interessante a capoeira, né? Essa roda aí, essa capoeira bastante interessante. Eu acredito que vocês já devem ter visto, né? Em algum lugar, eles, né? Jogando, né? Fazendo uma roda de capoeira, ok? Vamos fazer um pequeno exercício. Qualquer dúvida que vocês tenham, mandem mensagem para a Pro. Tchau, tchau.